Enquanto a cidade de Roma finalmente silenciava, quando as tavernas apagavam as tochas e até os soldados cansados se rendiam ao sono, um único palácio continuava acordado. Não por festas, não por cerimônias, mas por algo que ninguém ousava comentar em voz alta. Nos corredores de mármore do Palatino, onde caminharam Augusto e Tibério, agora ecoavam passos mais leves, apressados, inseguros. Os passos das jovens empregadas arrancadas do descanso no meio da noite por um chamado que ninguém tinha o direito de recusar, porque quando Roma dormia, Calígula acordava seus desejos mais sombrios. Os registros antigos falam de um imperador imprevisível, capaz de ordenar execuções ao amanhecer e, poucas horas depois, oferecer banquetes como se nada tivesse acontecido. Mas o que quase ninguém imagina é o que acontecia quando as cortinas eram fechadas, quando as estátuas dos deuses pareciam assistir, imóveis, aos rituais íntimos de um homem que se acreditava mais do que humano. Segundo o historiador Suetônio, Calígula atravessava o palácio à noite escolhendo, com o olhar frio de um juiz e o capricho de uma criança mimada, quais mulheres seriam levadas aos seus aposentos. Não apenas nobres, não apenas esposas de senadores, mas também as mais simples, as mais invisíveis, as empregadas, as servas, as que ninguém contava nas histórias oficiais. Imagine a cena, o som distante da cidade se apagando, o crepitar das tochas nas paredes, o cheiro de vinho derramado, suor e incenso pesado no ar. Uma porta se abre devagar, um soldado aponta, não com a espada, mas com o que parece ainda mais ameaçador. Um simples gesto de mão que significava uma sentença silenciosa. A escolhida abaixa os olhos. As mãos tremem, mas ela sabe que não pode negar. Ninguém negava Calígula. Ele era um imperador. Ele era o divino. E naquele momento, a vida dela valia menos que um copo de vinho entornado no chão de pedra. Você está prestes a entrar nesses corredores escuros, a ver o que quase ninguém no mundo já viu de verdade. Não o mito do imperador louco apenas, mas a rotina secreta de um homem que tratava o próprio palácio como um labirinto de medo. Há um detalhe, porém, que torna tudo ainda mais perturbador, e que os cronistas antigos sussurraram nas entrelinhas. Calígula não apenas usava as empregadas. Ele as transformava em peças de um jogo cruel, onde desejo, humilhação e poder se misturavam como vinho e sangue na mesma taça. E nesta história, cada porta fechada esconde uma cena que Roma jamais quis admitir em voz alta, enquanto a cidade de Roma finalmente desabava de cansaço, com os últimos bêbados cambaleando para fora das tavernas e as tochas das ruas se apagando uma a uma. Um único lugar parecia escapar da noite, o Palácio Imperial no Palatino. Do lado de fora, silêncio. Mas por trás das colunas de mármore, algo se movia como um animal insone. Servos cochichavam, soldados evitavam se entreolhar, escravas trocavam olhares de pânico, porque todos sabiam, quando Roma dormia, Calígula despertava e nada era mais perigoso do que um imperador acordado no meio da noite, entediado, e com poder absoluto sobre cada corpo que respirava dentro daquele palácio. Os antigos historiadores, como Suetônio, escreveram que Calígula era capaz de transformar qualquer capricho em lei. Mandava matar por um olhar torto e beijar em público a mulher de um senador só para rumir o hello diante de todos, mas o que quase ninguém ousou descrever em detalhes foi o que acontecia depois que as cortinas pesadas eram fechadas, abafando o som do mundo lá fora. As estátuas de Júpiter e Marte observavam em silêncio, iluminadas por tochas trêmulas, enquanto o imperador caminhava pelos corredores como um caçador escolhendo a presa. Não eram só cortisãs, nem apenas damas da nobreza. Muitas vezes eram elas, as invisíveis, as empregadas, as que limpavam o chão de pedra, lavavam o sangue das sandálias, e de repente eram arrancadas do anonimato direto para a cama do homem mais temido do império. Visualize a cena com crueldade crua, o corredor longo, o eco das sandálias de ferro, o cheiro pesado de vinho azedo, misturado a suor seco e fumaça de óleo queimado. Uma porta se abre sem aviso. A luz invade um quarto simples, onde uma jovem cochila em um canto, exausta depois de um dia inteiro servindo à mesa. Antes que ela entenda o que está acontecendo, um soldado já a ergue pelo braço. Ele não grita, não precisa, o gesto é curto, frio, treinado. Ela sabe o que aquilo significa. O corpo inteiro gela, as mãos começam a tremer, a garganta seca, o coração dispara, mas os pés obedecem. Porque naquela Roma, dizer não para Calígula não era um ato de coragem, era uma forma lenta de suicídio. Você está prestes a atravessar esse corredor ao lado dela, a sentir o peso daquele caminhar forçado, a ouvir ao fundo o riso abafado do imperador, já cercado de taças de ouro, almofadas, frutas esmagadas no chão. E o que torna tudo mais perturbador é um detalhe que quase passa. Despercebido nos relatos antigos, Calígula não via aquelas mulheres como pessoas, via como peças de um espetáculo particular, transformava empregadas em atrizes improvisadas
improvisadas de um teatro de humilhação, onde ele era o único público, o único diretor, o único Deus. Cada porta que se fechava atrás de uma delas não era apenas o começo de uma noite de abuso, era o início de um jogo cruel, em que a dignidade era arrancada camada por camada menos e o palácio, visto de fora como símbolo de glória, por dentro cheirava a medo, lágrima e desejo doentio. Quando se fala do Império Romano, muita gente imagina apenas estátuas perfeitas, senadores de túnica branca, batalhas gloriosas sob o sol do Mediterrâneo. Mas por trás desse cenário de grandeza, existia um mundo noturno de sombras, sussurros e portas fechadas. Essa história não é sobre guerras, nem sobre conquistas militares, é sobre o que acontecia quando a coroa pousava na cabeceira da cama, quando o manto púrpura era jogado sobre uma cadeira, e o homem atrás do título de imperador revelava o que fazia longe dos olhos do Senado. Enquanto as legiões defendiam as fronteiras do império, dentro do palácio, ninguém defendia aquelas mulheres. Calígula, que um dia foi recebido como promessa de esperança após o governo sombrio de Tibério, rapidamente se transformou em algo que muitos romanos chamavam, em voz baixa, de maldição viva. Segundo os relatos de cronistas como Suetônio e Cássio Dião, ele se via não apenas como governante, mas como um ser acima das leis humanas. Mandou erguer pontes absurdas, exigiu ser adorado como um deus, gastou fortunas em espetáculos extravagantes, mas essas excentricidades públicas eram apenas a superfície. O verdadeiro abismo estava nas noites silenciosas, quando ninguém ousava bater à sua porta menos, mas vários eram obrigados a atravessá-la. A rotina do palácio oficialmente era organizada, quase ritualística. Servas acordavam antes do amanhecer, limpavam mosaicos, poliam estátuas, preparavam banhos quentes, estendiam mantos e arrumavam mesas. Durante o dia eram sombras se movendo rápido, invisíveis entre senadores, generais e convidados. À noite, teoricamente, teriam descanso. Mas havia um horário não escrito, um momento em que o medo começava a se espalhar pelos corredores como um perfume enjoativo. Quando os guardas recebiam o olhar de um oficial e sabiam que era hora de buscar alguém, ninguém sabia quem seria chamada, e essa incerteza era a pior forma de tortura. O mais cruel é que tudo isso acontecia em um lugar que a história descreve como o centro da civilização. A mesma Roma que construiu estradas, aquedutos, leis e monumentos eternos, permitia, calada, que o homem mais poderoso do mundo tratasse suas empregadas como objetos descartáveis. A beleza da arquitetura, o brilho do ouro, o mármore importado da Grécia, menos tudo isso servia de cenário para cenas que jamais foram oficialmente registradas, mas que respiram nas entrelinhas dos textos antigos. E é exatamente nessas brechas, nesses silêncios, que esta narrativa mergulha. Porque o que Calígula fazia com suas empregadas não era apenas abuso físico, era uma coreografia de poder, um teatro em que cada olhar, cada gesto, cada silêncio imposto tinha um propósito. Lembrar a todos, inclusive a elas, que dentro daquele palácio não existia justiça, não existia proteção, não existia não, só existia a vontade de um imperador que se acreditava intocável. Enquanto Roma dormia tranquila, acreditando que o perigo estava nas fronteiras, o verdadeiro pesadelo vivia dentro dos próprios muros do poder. Enquanto o dia mostrava um Calígula excêntrico, teatral, ruidoso diante da multidão, a noite revelava um homem diferente, frio, calculista e sádico. Para ele não bastava possuir poder, era preciso sentir esse poder doendo em alguém. As empregadas não eram apenas corpos à disposição, eram instrumentos para um tipo específico de prazer, o de ver medo nos olhos, o de testar até onde podia ir sem que ninguém ousasse reagir. Segundo antigos relatos, ele gostava de observar o momento exato em que a esperança quebrava dentro de uma pessoa menos e com as servas. Isso tornava um ritual quase diário. Havia noites em que Calígula mandava chamar 3, 4 empregadas de uma vez, não porque desejasse todas, mas porque queria vê-las competindo pelo privilégio de não serem punidas. Colocava-as enfileiradas diante de si, em silêncio, caminhava devagar, avaliando, tocando o queixo de uma, o ombro de outra, como quem escolhe um animal e um mercado. Às vezes apontava para uma e dizia que podia voltar ao quarto. Parecia um gesto de misericórdia, mas não era, porque pouco depois ordenava que os guardas castigassem exatamente aquela que havia sido poupada, apenas para mostrar que
que até o alívio era uma ilusão. Nada estava a salvo, nem o corpo, nem a mente. Os cronistas antigos sugerem nas entrelinhas que o prazer de Calígula não estava apenas no ato em si, mas em todo o cenário que ele montava. Antes, mandava vestir laços com tecidos finos que nunca teriam em sua condição. Colocava joias em pescoços acostumados ao peso de baldes e ânforas. Transformava empregadas exaustas em paródias de nobres, não para elevá-las, mas para rir da distância entre a aparência e a realidade. Hoje você é digna de um imperador, ele poderia dizer, apenas para minutos depois trotelar como algo menos que um manimum. Lembrando que tudo aquilo era temporário, falso, frágil. O fator mais sádico, porém, estava na forma como ele misturava desejo e humilhação. Às vezes, depois de usar uma empregada, Calígula mandava que ela voltasse imediatamente às tarefas comuns, como se nada tivesse acontecido. Uma jovem que instantes antes foi forçada a dividir a cama do homem mais poderoso do mundo. Voltava a limpar o chão, a servir vinho, a baixar a cabeça diante de outros servos. E se por acaso alguém notasse o olhar perdido, o passo trêmulo, o vestido amassado demais, fingia não ver. O silêncio era a proteção de todos e o alimento perfeito para o sadismo dele. Porque para um sádico como Calígula, o que ele fazia com as empregadas ia além da carne, ele roubava identidade, roubava voz, roubava qualquer sensação de controle, gostava de lembra-los, com frases frias que ninguém acreditaria nelas se ousassem falar, que mesmo que falassem, seriam culpadas por provocar o imperador. Dentro daquele palácio, a lógica era invertida. A vítima carregava a vergonha e o algoz a coroa. E era exatamente essa inversão doentia que alimentava o prazer mais sombrio de Calígula. Naquela noite, o corredor parecia mais longo. As tochas ardiam mais baixas. A fumaça subia lenta, desenhando sombras retorcidas nas paredes. Entre essas sombras, caminhava uma jovem empregada que os outros chamavam de Lívia. Não era nobre. Não tinha sobrenome importante, não tinha ninguém no Senado para defendê-la. Tinha mãos calejadas, olhar sempre abaixado e um dom perigoso em um palácio como aquele. Era bonita, sem querer ser. E naquela noite, o olhar de Calígula tinha parado nela. 2 guardas a escoltavam, sem dizer palavra. O som das sandálias ecoava no mármore como um relógio de contagem regressiva. A cada passo, Lívia lembrava das histórias sussurradas nas cozinhas, dos rumores sobre o que acontecia quando alguém era chamado àquela hora. Ninguém voltava igual. Algumas voltavam em silêncio, outras com os olhos vazios, outras simplesmente sumiam. O corpo dela obedecia, mas por dentro tudo gritava para fugir. E era exatamente esse conflito, esse medo engolido seco que alimentava o sadismo de Calígula antes mesmo de ela entrar no quarto. Quando a porta se abriu, o contraste golpeou como um tapa. O aposento do imperador não parecia um lugar de descanso, mas um palco. Almofadas jogadas, frutas esmagadas no chão, taças de ouro tombadas, vinho escorrendo como sangue sobre o mármore. Calígula estava reclinado, não como um governante em trono, mas como um ator entediado esperando o próximo ato. Ele sorriu ao vê-la, não com carinho, não com interesse, mas com a curiosidade cruel de quem observa um animal prestes a ser testado. Mandou que os guardas saíssem. O som da porta se fechando atrás de Lívia foi mais pesado que qualquer corrente. O sadismo dele começava sempre pelo jogo psicológico. Em vez de avançar sobre ela, Calígula mandou que se aproximasse devagar. Fez perguntas banais, de onde ela era, se tinha família, quantos anos tinha. Enquanto ela respondia, tremendo, ele a observava como um cientista observa uma experiência. O prazer estava em ver como a voz falhava, como as mãos tentavam permanecer firmes, como o corpo gostaria de recuar, mas não recuava. Depois veio a segunda camada de crueldade. Mandou que ela se sentasse ao lado dele, em um lugar onde nenhuma empregada deveria estar. Colocou um colar pesado em seu pescoço, uma joia que valia mais do que toda a vida dela. Agora você parece alguém importante, ele disse. A frase que poderia soar como elogio na boca dele era uma sentença, porque em seguida o jogo mudava. Calígula exigia que ela sorrisse, que o olhasse nos olhos, que fingisse estar feliz por estar ali. Cada pedido era uma lâmina invisível. Não bastava obedecer com o corpo, era preciso trair também o próprio rosto, a própria alma. Se ela chorasse, ele ria. Se tentasse conter as lágrimas, ele provocava. Segundo relatos sobre o comportamento dele com mulheres, Calígula gostava especialmente da resistência. Quanto mais alguém lutava por dentro para si, manter inteira, mais ele se divertia tentando quebrar essa resistência em pequenos gestos, pequenas humilhações. Mandava que ela agradecesse, que dissesse em voz alta que era uma honra, que repetisse até acreditar ou até a voz falhar. Quando terminava, o sadismo ainda não acabava. Era aí que ele ficava mais perverso. Calígula levantava, caminhava em volta dela, como um juiz, avaliando uma culpa inventada. Às vezes criticava a maneira como ela andava, como falava, como respirava, apontava
amava, defeitos que nem existiam, apenas para vê-la pedir desculpas por ser quem era. Em algumas noites, mandava que voltasse ao serviço imediatamente, com a roupa amassada, o colar ainda no pescoço, um lembrete silencioso de que, por alguns minutos, ela foi arrastada para o centro do mundo de um louco, e em seguida jogada de volta à poeira. Enquanto Lívia saía daquele quarto, carregando no corpo e na mente o peso de uma noite que jamais poderia contar, Calígula já pensava na próxima. Para ele, aquela empregada era apenas um capítulo em um livro que ninguém escreveu, um rosto que se confundia entre tantos outros. O sadismo dele não estava só no que fazia, mas no modo como banalizava aquilo, como transformava dor em rotina, medo em hábito. E o palácio, o coração do império, em um laboratório de crueldade silenciosa. Naquela mesma noite, enquanto Lívia caminhava de volta pelos corredores com as pernas trêmulas e o colar ainda pesando no pescoço, o palácio inteiro parecia respirar diferente. Algumas servas desviavam o olhar, outras fingiam não vê-la. Não era frieza, era instinto de sobrevivência. Quem olhasse demais, quem perguntasse o que aconteceu, corria o risco de ser a próxima. O sistema de terror que Calígula criou não funcionava só pela força dos guardas ou pela ameaça da morte. Funcionava pelo silêncio forçado, pela cumplicidade obrigatória, pelo medo compartilhado que se espalhava de boca fechada em boca fechada. Segundo relatos antigos, o imperador gostava de manter todos em estado de alerta constante. Não havia regras claras sobre quem seria chamado, quando ou por quê. Às vezes, passavam-se dias sem que nenhuma empregada fosse levada aos seus aposentos. O palácio respirava aliviado. A rotina parecia quase normal. As mulheres começavam a acreditar que talvez aquela fase tivesse acabado. E era exatamente nesse momento que ele atacava de novo. Mandava chamar alguém sem motivo aparente. Às vezes, durante um banquete, apontava para uma serva que apenas derramou uma gota de vinho. E diante de todos, declarava que à noite ela teria a honra de servi-lo em particular. O olhar dela congelava. O salão inteiro sentia o golpe. E Calígula sorria, saboreando o pânico mais do que o próprio vinho. Com um tempo, aquilo deixou de ser apenas um padrão de abuso e se transformou em uma máquina de controle. As empregadas não sabiam se deviam ser discretas ou chamar atenção. Algumas tentavam se tornar invisíveis, caminhando coladas às paredes, evitando qualquer contato visual com o imperador. Outras, desesperadas, acreditavam que, se mostrassem úteis, engraçadas, obedientes, poderiam escapar da lista das escolhidas. Mas Calígula era sádico até nisso. Às vezes escolhia justamente a que parecia mais apagada, outras vezes a que sorria demais. Não havia lógica. E quando o perigo é aleatório, ninguém se sente seguro. Nunca os guardas, por sua vez, eram peças fundamentais nesse sistema de terror. Muitos também tinham medo, mas o medo deles era diferente. Eles temiam desobedecer. Temiam demonstrar compaixão. Se uma empregada chorasse na frente deles pedindo para não ser levada, a expressão no rosto de um soldado dizia mais do que qualquer palavra. Se eu te ajudar, morro junto. Havia relatos de punições exemplares contra qualquer um que tentasse intervir. Calígula precisava deixar claro que a dor daquelas mulheres não era um acidente do poder, era uma ferramenta, um recado, uma demonstração de que a vontade dele atravessava a carne, hierarquias e moral. O mais perturbador é que tudo isso acontecia em paralelo à vida normal do império. Enquanto os senadores discutiam leis, enquanto generais escreviam cartas sobre campanhas militares, enquanto o povo ia aos jogos e ao circo, dentro do palácio uma engrenagem de medo girava todas as noites. Empregadas que serviam o café da manhã a convidados importantes, horas antes, estavam chorando em silêncio no quarto do imperador. E ninguém do lado de fora desconfiava. Ou, se desconfiava, preferia não saber. Porque admitir aquilo seria admitir que a grandeza de Roma também se sustentava em corpos silenciosos, em lágrimas escondidas, em histórias nunca escritas. Para Calígula, ver que tudo continuava funcionando, como se nada estivesse errado, era talvez o ápice do sadismo. Ele podia transformar a vida de uma empregada em um inferno privado. E, no dia seguinte, o mundo lá fora seguia chamando-o de divino, Augusto, imperador. Essa impunidade absoluta alimentava a crueldade. Cada noite de abuso, sem consequências, reforçava a sensação de que ele realmente estava acima de qualquer julgamento humano. E, assim, o palácio se tornava um lugar onde o medo era tão real quanto o mármore das colunas, mas tão invisível quanto o ar que todos eram obrigados a respirar. Naquela semana, algo começou a mudar nos corredores. O nome de Lívia passou a circular em sussurros. Não porque ela contasse o que acontecia menos, ela não ousava, mas porque o palácio observava. Uma colega percebeu que ela voltava sempre mais pálida. Um cozinheiro reparou que ela derramava sopa com mais frequência. Uma velha serva, que já tinha visto imperadores demais, reconheceu aquele olhar de alguém que está presente, mas não está mais inteiro.
e em silêncio o palácio inteiro entendia. Calígula tinha escolhido uma nova favorita para seus jogos de humilhação. Em uma das noites seguintes, os guardas vieram buscá-la de novo. Dessa vez, a caminhada até o quarto do imperador parecia diferente. Não havia mais surpresa. Não havia mais a pergunta por que eu. Havia uma espécie de entorpecimento, uma resignação triste, que, para alguém sádico como Calígula, tornava tudo ainda mais interessante. Porque agora ele tinha um novo objetivo. Não apenas quebrar o medo de Lívia, mas quebrar também essa casca que ela começava a construir para sobreviver. O sadismo dele não aceitava resistência nem mesmo na forma de apatia. Ele queria reação. Queria rachaduras. Queria ver a alma dela sangrar. Ao entrar o cenário estava ainda mais teatral. Músicos haviam sido dispensados, servos afastados. Ficaram apenas ele, ela e o silêncio pesado cortado pelo estalar ocasional de uma tocha. Calígula não sorriu dessa vez. Ficou em pé, observando Lívia de cima a baixo, como se estivesse diante de uma estátua que o entediava. Então começou a falar não de prazer, não de desejo, mas de poder. Mandou que ela se ajoelhasse, não por vontade dele, mas em agradecimento pela honra de estar ali. Questionou se ela entendia que qualquer outra empregada mataria para estar no lugar dela. Virou a realidade de cabeça para baixo, tentando fazer com que a vítima se sentisse privilegiada pela própria dor. Quando percebeu que Lívia mal conseguia responder, ele mudou de estratégia. Chamou outras 2 empregadas, mandou que ficassem alinhadas ao lado dela, em silêncio, e começou um jogo cruel de comparação. Apontava para uma e dizia: essa é mais bonita, para outra, essa parece mais obediente. Voltava para Lívia: mas você já está treinada. O sadismo se tornava quase matemático. Ele queria que não houvesse lugar seguro nem mesmo dentro da própria desgraça. Nem a dor pertencia só a ela. Até o sofrimento precisava competir pela atenção do imperador. Em um momento, Calígula mandou que as 3 se olhassem nos olhos. Ninguém conseguiu. Ele insistiu. Queria que uma visse a humilhação da outra. Queria que a culpa se espalhasse entre elas, como se fossem cúmplices de algo que, na verdade, só ele comandava. Segundo o tipo de comportamento descrito por antigos autores, esse padrão era típico de Bidir para controlar, envergonhar, para silenciar. Se as empregadas sentissem vergonha não apenas do que sofriam, mas também umas das outras, jamais se uniriam, jamais criariam resistência. O terror funcionava melhor quando cada uma carregava a própria dor como um segredo sujo. Naquela noite, porém, algo quase imperceptível aconteceu. Enquanto Lívia mantinha os olhos baixos, sentindo o peso de tudo, uma das outras empregadas, uma garota menor, de mãos magras e olhar assustado, ergueu os olhos por um segundo. E nesse segundo as 2 se encararam. Não trocaram palavras, não trocaram gestos, mas ali naquele contato minúsculo, uma faísca acendeu. Não era rebeldia aberta, não era coragem barulhenta. Era apenas a consciência silenciosa de que não estavam completamente sozinhas dentro daquele pesadelo. E esse tipo de olhar, em palácios como aquele, era mais perigoso do que qualquer arma. Calígula, entretido com o próprio discurso, não percebeu. Para ele, aquela noite foi só mais um capítulo no seu teatro íntimo de crueldade. Mais uma sessão em que reforçou, para si mesmo, que governava até os pensamentos de quem limpava seu chão. Mas sem saber, começava a alimentar outra coisa. Uma tensão subterrânea, um incômodo silencioso que, somado a tantos outros abusos menos contra senadores, soldados, familiares, um dia se voltaria contra ele. Porque um império pode tolerar extravagância, pode suportar loucura, pode até fingir não ver injustiça, mas o acúmulo de humilhações, noite após noite, transforma medo em ódio. E ódio em Roma nunca dormia para sempre. De manhã, o palácio fingia que nada tinha acontecido. O sol entrava pelos pátios, os mosaicos brilhavam, os senadores chegavam com suas togas impecáveis. A vida seguia, mas para as empregadas, cada raio de luz parecia iluminar ainda mais as marcas invisíveis da noite. Lívia caminhava com a mesma bandeja de sempre, servindo pão, vinho, frutas. A postura era correta, o passo era firme o suficiente para não levantar suspeito. Só que, se alguém observasse de perto, veria os dedos segurando forte demais a bandeja, como se ela estivesse se agarrando a algo para não desabar ali mesmo, na frente de todos. O cotidiano delas era uma coreografia de fingimento. Depois de uma noite no quarto de Calígula, não havia tempo para chorar, não havia espaço para terapia, não havia ombro para desabafar, havia trabalho, havia ordens, havia tarefas minuciosas que precisavam ser cumpridas com perfeição. Uma mancha mal limpa em uma estátua poderia virar motivo para castigo. Um copo entregue com a mão trêmula demais poderia chamar atenção errada. Então elas aprendiam a esconder o horror em pequenos detalhes. Um suspiro preso, um olhar rápido para o chão, um silêncio mais longo do que o normal
normal. Na cozinha, onde teoricamente o clima era mais humano, o medo também marcava presença. As conversas eram cheias de pausas, frases cortadas no meio, olhares lançados para as portas, verificando se havia alguém ouvindo. Às vezes, uma delas arriscava perguntar: dormiu? A resposta vinha em forma de um meio sorriso sem graça, um encolher de ombros, um foi só cansaço. Todos sabiam que aquilo era mentira, mas naquele sistema, mentir sobre a própria dor era uma forma de se proteger. Se a verdade não podia ser mudada, pelo menos podia ser escondida. Algumas empregadas criaram pequenos rituais secretos para tentar suportar uma... Passava a mão discretamente na parede do corredor, onde, um dia, fora feliz antes de ser notada pelo imperador, menos como se aquele toque lembrasse quem ela era antes do medo. Outra guardava um pedaço de tecido velho no bolso, lembrança de casa, e apertava o pano quando sentia que ia desmoronar. Eram defesas mínimas contra um inimigo gigantesco. Não podiam enfrentar Calígula com espada, então lutavam com memórias, com lembranças, com migalhas de identidade, e mesmo assim o sadismo dele encontrava maneiras de invadir o dia. Às vezes, durante um banquete, Calígula chamava pelo nome uma empregada que havia usado na noite anterior. Fazia uma pergunta em tom leve, como se falasse com uma amiga, mandava que ela provasse o vinho antes dele, tocando os lábios na taça que ele beberia em seguida. Diante de todos, aquilo podia parecer apenas um capricho qualquer, mas para ela era um lembrete de posse, um aviso público de que ele podia fazer o que quisesse, quando quisesse, e ainda transformar isso em espetáculo casual diante de olhos que preferiam não interpretar o que viam. Com o tempo, as empregadas começaram a perceber um padrão que ninguém dizia em voz alta. Quanto mais instável Calígula ficava com o resto do mundo, mais cruel se tornava com elas. Depois de uma discussão com senadores, depois de um desentendimento com comandantes, depois de ser contrariado em algo, era quase certo que alguém seria chamado à noite. O quarto dele se tornava um depósito de frustrações. O império inteiro podia não obedecer como ele queria. Mas aquelas mulheres, sim, o corpo delas era o lugar onde ele despejava a raiva que não podia descarregar na frente das legiões. Mesmo assim, algo sutil se acumulava. O olhar que Lívia trocara com a outra empregada naquela noite não foi o único. Pequenos sinais começaram a surgir. Uma mão que segura a de outra por um segundo a mais. Um gesto silencioso de apoio ao ver alguém voltando pálida demais. Um pedaço de pão extra deixado discretamente ao lado. De quem mal conseguia comer. Não era rebelião. Ainda não. Era a humanidade resistindo, teimando em existir dentro de um ambiente desenhado para esmagá-la. E essa fagulha, mesmo pequena, já era um risco, porque enquanto Calígula acreditava que tinha transformado todos em marionetes, senadores, soldados, servos, empregadas, na prática, ele estava acumulando ressentimento em camadas. Em cada mulher usada e descartada, em cada guarda obrigado a cumprir uma ordem que secretamente desprezava, em cada olhar que fingia respeito e escondia nojo. O palácio parecia obediente, mas por baixo da superfície polida, o tecido do medo começava a se desgastar. E quando isso acontecia em Roma, a história mostrava uma tendência perigosa. Cedo ou tarde, o próprio imperador pagava o preço. Naquela noite, o palácio parecia diferente. Não porque as paredes tivessem mudado, nem porque as tochas brilhassem menos, mas porque o ar carregava algo pesado, quase elétrico. Rumores haviam percorrido os corredores. Durante o dia, Calígula tinha humilhado um oficial em público, discutido com os senadores, rido de generais na frente de todos. Quando ele fazia isso com homens armados, a tensão aumentava. Era como se o imperador estivesse cutucando um animal enorme, preso em uma jaula de ouro. E como sempre, quando o dia acabava, essa raiva acumulada precisava de um lugar para desaguar. As empregadas sabiam aquela seria uma noite pior do que as outras. Os passos dos guardas chegaram mais tarde que o normal. Lívia, que tentava dormir sem conseguir, já sabia que eles viriam. Não se surpreendeu com a batida na porta. Não chorou, não implorou, apenas levantou. Mas havia algo diferente nela também. O medo estava lá, enorme, consumindo por dentro. Só que, por trás dele, havia uma espécie de cansaço profundo, um limite silencioso. Era como se uma parte dela tivesse parado de acreditar que poderia sobreviver a tudo aquilo por muito mais tempo. E quando alguém sente que não tem mais o que perder, o perigo muda de lugar. Ao entrar no quarto do imperador, Liv encontrou um cenário quase caótico. Calígula andava de um lado para o outro, agitado, com uma taça na mão. Havia restos de comida no chão, almofadas jogadas contra a parede, como se ele tivesse passado horas descontando frustrações em coisas que não podiam responder. Quando a viu, ele não sorriu. Não a chamou com falsa gentileza. Apenas apontou para o centro do aposento, mandando que ela ficasse ali parada, como uma peça em um tabuleiro. Os olhos dele tinham aquela mistura perigosa de tédio
tédio e irritação, o estado perfeito para a crueldade. Dessa vez, o sadismo começou diferente. Calígula não quis joias, nem jogo de sedução teatral. Ele quis confissão. Mandou que Lívia dissesse em voz alta que tinha medo dele, que admitisse que nenhuma noite com ele seria esquecida, que repetisse que a vida dela só tinha valor porque ele decidira mantê-la viva até ali. Cada frase era uma corrente invisível. Ele se aproximava devagar, circulando ao redor dela, falando baixo, como se estivesse citando uma oração sombria, pedia que ela olhasse para ele. Quando ela desviava o olhar, ele ria. Quando obedecia, ele se aproximava mais, testando o limite do terror. Em um certo momento, algo aconteceu, pequeno, mas definitivo. Calígula exigiu que Lívia agradecesse por tudo o que recebera dele, que dissesse obrigada não só pela vida, mas também pelas noites em que fora usada e humilhada. Aquilo atravessou a última defesa dela. A palavra travou na garganta, o corpo inteiro tremia, mas a boca não obedecia. O imperador insistiu. Diga, o silêncio dela não era a rebeldia declarada. Mas, para um homem acostumado a controle absoluto, era uma afronta imensa. Os olhos dele escureceram, e foi então que a tensão se transformou em algo ainda mais perigoso. Calígula avançou, segurou o rosto dela com força, cravando os dedos nas bochechas. Mandou que o olhasse e repetiu a ordem. Agradeça. Ela sentia o coração disparar, o ar sumindo, o corpo pedindo para ceder. Bastava uma palavra, uma mentira a mais, como tantas outras. Mas naquele ponto, algo dentro de Lívia se quebrou de um jeito diferente. Não foi a mente, não foi a sanidade. Foi o medo. Pela primeira vez, ela o olhou não como um deus, não como um monstro invencível, mas como um homem. Um homem perigoso, sim, mas um homem de carne e respiração irregular, olhos cansados de tanto se achar intocável. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas não disse o que ele queria ouvir. Você não é um deus. Foi só isso. Uma frase simples, absurda, quase suicida naquele contexto. O tempo pareceu parar. Calígula congelou, tentando entender se tinha ouvido certo. Então a raiva irrompeu de um jeito brutal. Ele a empurrou, gritou, chamou guardas, ordenou punição, castigo. Exemplo, aquela empregada que tantas noites havia sido usada para alimentar o ego do imperador, agora seria usada como demonstração do que acontecia com quem ousasse esquecer seu lugar. E, ainda assim, mesmo caída no chão, com o rosto ardendo e o destino nas mãos de um louco, alguma coisa já tinha mudado. Porque aquela frase, dita quase sem força, não ficou apenas naquele quarto. Guardas ouviram, servos ouviram. No dia seguinte, a história correria baixa pelos corredores, cheia de versões diferentes, de exageros, de detalhes inventados. Alguns diriam que Lívia gritou, outros que cuspiu no chão, não importa. O que importava era a semente. Alguém, uma empregada, uma ninguém, tinha ousado olhar Calígula nos olhos e negar o título que ele mais amava, menos o de Deus. E, em um império construído sobre a ideia de poder absoluto, pequenas negações como essa começavam a ecoar de formas que ele não podia controlar. Naquela mesma semana, algo começou a rachar onde Calígula menos imaginava, não nas fronteiras do império, mas dentro das paredes que ele acreditava controlar por completo. A frase de Lívia, menos aquela negação sussurrada, quase engolida menos, virou um fantasma que caminhava pelos corredores. Ninguém repetia em voz alta, ninguém citava nomes, mas a ideia estava ali. Se uma empregada, usada e descartável aos olhos do imperador, teve um instante de coragem para dizer que ele não era um deus, então talvez ele não fosse tão intocável assim. E, do lado de fora dos aposentos, havia homens armados, humilhados, cansados de ajoelhar diante de alguém que confundia poder com crueldade. Os historiadores contam que Calígula não destruiu apenas a vida das mulheres do palácio, mas também o orgulho de seus próprios guardas, oficiais e até aliados. Ridicularizava senadores em público, insultava comandantes, tomava as esposas de homens influentes como se fossem troféus, chamava-se a si mesmo de Deus, exigia adoração, gastava fortunas enquanto o império rangia por dentro. Cada resto de sadismo, cada humilhação, cada noite em que transformava pessoas em brinquedos, tudo isso ia se acumulando como madeira seca ao redor de uma faísca. E o palácio, que parecia feito só de mármore e ouro, já cheirava a pólvora invisível. Foi em um desses dias, depois de mais um espetáculo de arrogância, que a conspiração encontrou forma. Entre soldados da guarda pretoriana, oficiais feridos no orgulho e figuras que viam no imperador mais ameaça do que liderança. Uma decisão silenciosa amadureceu. O homem que se achava Deus precisava sangrar como qualquer mortal. O ódio deles não nascia apenas da política, mas da convivência. Eles tinham visto de perto o que ele fazia com quem não podia se defender. Tinham escoltado empregadas em lágrimas, ouvido pedidos que fingiam não escutar, sentido na pele a ordem de calar e obedecer. O corpo dessas mulheres
altares, noite após noite, tinha sido o palco onde o poder de Calígula se exibia. E, sem saber, ele mesmo estava cavando a própria cova ali. O dia do assassinato chegou como qualquer outro, pelo menos na superfície. Jogos, espetáculo, aplausos. Calígula caminhava confiante, cercado de pessoas que sorriam com a boca e o odiavam com os olhos. Em um corredor estreito, longe da multidão, veio o primeiro golpe. Depois, outro e outro. O imperador, que se acreditava divino, caiu no chão como qualquer homem. O sangue escorria pelo mármore, tingindo o mesmo tipo de piso onde tantas empregadas tinham caminhado, tremendo, a caminho do quarto dele. O corpo de Calígula foi deixado ali, entre ecos de passos e respirações ofegantes, como um segredo finalmente exposto em carne viva. Ninguém chamou Lívia nesse dia, nem naquela noite, nem nas seguintes. Palácio mergulhou em um silêncio estranho, não mais o silêncio de medo, mas o de quem não sabe o que fazer com a liberdade súbita. As empregadas se entreolhavam, ainda com o reflexo de abaixar os olhos, como se o fantasma de Calígula ainda pudesse surgir a qualquer momento, mas ele não voltaria. O homem que exigia ser tratado como Deus tinha provado, da forma mais brutal, que era só mais um corpo caído, mais um nome a ser discutido nos livros, mais uma sombra na longa lista de governantes romanos, devorados pelo próprio poder. E é aqui que a história se torna mais incômoda, porque os livros antigos eles registram os excessos, as loucuras, as decisões políticas de Calígula, falam de guerras, de gastos, de intrigas, mas as noites com as empregadas, os corredores de medo, os rostos anônimos como o de Lívia, esses ficaram quase todos no escuro. O império seguiu. Outros imperadores vieram, outras histórias foram contadas, mas em algum lugar entre as pedras do Palatino ainda ecoa a pergunta, silenciosa: quantos impérios, quantos palácios, quantos líderes foram erguidos sobre dores que ninguém registrou? Enquanto a história oficial fala de deuses, generais e coroas, existem vozes que nunca chegaram às páginas, vozes como a dela, como as das empregadas que serviam pão de manhã e eram destruídas à noite. Calígula morreu, mas a lógica que o alimentava menos. A ideia de que poder dá direito ao corpo e à alma dos outros, menos, continuou sobrevivendo em diferentes formas, épocas, rostos, e talvez seja isso que mais assusta, a sensação de que em algum lugar do mundo, enquanto uma cidade inteira dorme tranquila, alguém em um palácio qualquer ainda acredita ser um deus cercado de ninguéms. E do lado de fora, quase ninguém faz ideia do que acontece quando as portas se fecham.